dia, 6 da manhã, terça-feira, esse encontro toda semana, encontro com a monja que tem compartilhado com vocês histórias de uma velha mestra, Shundoa Omaroshi, que é a abadesa do Mosteiro Feminino de Nagoya e que é uma escritora, tem muitos livros dela no Japão e no Brasil 2 foram traduzidos. E eu estou dividindo com vocês crônicas que ela escreveu nesse livro para uma pessoa bonita. Né? E ela, pessoa bonita que é, deixou muitas e deixa ainda muitas histórias, muitas vivências, muitas memórias dela que ela compartilha, né, nesse livro, em seus livros, e eu tenho a alegria de poder compartilhar com vocês. São belos ensinamentos de uma grande mestra que eu tive a honra de conhecer no ano de 2019 e o que eu vou dividir hoje com vocês e talvez fazer alguns comentários. Uma das crônicas é Monges são ótimos amigos. O Buda Shakyamuni dizia: ter ótimos amigos e estar em boa companhia não é metade do caminho, não é parte do caminho, é o próprio caminho. Ele enfatizava assim a importância de ter bons amigos. O mestre Dogen também escreveu no Shobogen Zuzuimonki, que é uma obra do nosso mestre e fundador, mestre Dogen do século XIII. Mesmo os estudantes dizem que não tenham muita disposição em buscar o caminho, apenas por estarem próximos a bons praticantes, acabam por criar bons relacionamentos e, enfim, podem ver e ouvir como eles. Os bons amigos estão conosco, não importa quão sofrida e solitária seja a prática. Isso falando da prática do Zen, que às vezes é muito austera, né? Uma prática solitária, porque cada um vai ter essa vivência de estar muito próximo de si, de consigo mesmo, com a sua, em profundidade, esse encontro do eu com o eu. É a mente que observa a mente. E às vezes a gente tem que ter bons amigos para... É o valor da sangha, da comunidade. Um simples exemplo, quando a gente senta em zazen, às vezes depois de muito tempo, começa a doer as costas, as pernas, as articulações do quadril e a gente sustenta esse lugar, né, até para não atrapalhar o amigo que está do lado praticando, ou aquela pessoa que está adentrando o caminho. A gente não quer atrapalhar a prática do outro, então a gente acaba preservando a própria prática, porque esse é o valor de estar com outras pessoas, né? E essa coisa dos bons amigos, nada como os pais observarem quais são as companhias que os filhos estão escolhendo para se relacionar. Como a gente consegue olhar de fora e avaliar se esse é um bom amigo, uma boa amiga, uma boa influência, porque é isso mesmo, a gente estar com outras pessoas passa a estar influenciados, né? A gente vai se inspirando nos outros, vai aprendendo com os outros, é nessa troca que a gente vai se construindo. Né? Então, essas palavras mostram a docilidade, a sabedoria e a compaixão de Mestre Dogen, que se colocava sempre no plano das pessoas comuns, mesmo daqueles de fé mais fraca. O caractere so em japonês deriva do sânscrito sangha. Tem um versinho que a gente diz: Namo Kieho, Namo Kie Butsu, retorne-me abrigo no Buda. Namo Kieho, retorne-me abrigo no Dharma. Namo Kie So, retorne-me abrigo na Sangha, que é a comunidade de praticantes. O caractere so em japonês deriva do sânscrito sangha e quer dizer grupo harmonioso. Uma pessoa apenas não é chamada de so,
não pode. Uma pessoa apenas não é chamada de só, não pode formar uma sanga. O grupo não é feito de uma dupla e nem de uma pessoa somente, né? Muito menos, né? Buda Shakyamuni, conhecendo a fraqueza humana, não aconselhava a praticar sozinho. Sozinhos não conseguimos nos empenhar verdadeiramente, nem mesmo por uma hora apenas em zazen, que é a meditação zen. Se, por outro lado, o fizermos com outras pessoas, podemos praticar o zazen por 3 dias, ou mesmo durante um retiro de uma semana, ou até dedicar toda a nossa existência à vida monástica. Pode parecer que o zazen é uma prática solitária, mas isso não é verdade. Não podemos ter sucesso sozinhos. Como dizia o mestre Dogen, a prática é a força do grupo, e a força do grupo é a prática. A perseverança de todo o grupo sustenta a prática de cada um. É por isso que dizemos que os monges são ótimos amigos. Reverenciando aqueles que despertaram para o verdadeiro caminho, seguindo os ensinamentos de Buda, mantemos a prática constante no nosso dia a dia, sustentados por nossos amigos monges que compartilham de nossas aspirações. Dá para se dizer também nossos amigos monges, nossas amigas monjas. Quando doentes, sou doente. Quando pobres, sou pobre. Bem no meio da doença e da pobreza, ou de qualquer situação que surja, confiamos nos 3 tesouros. Buda, o ser iluminado, Dharma, os seus ensinamentos, e Sangha, a comunidade harmoniosa de praticantes. São os 3 tesouros que nos permitem praticar. Existe alguma felicidade maior do que esta? Como eu estava conversando antes, né, num outro momento, que a gente pratica, esse livro que ela escreveu, esses ensinamentos, o mais usual são os praticantes do Zen ler, né, porque a gente sabe quem é essa grande mestra, a gente se interessa, então a gente entende, às vezes até essa linguagem, quando fala de Sangha, de Dharma, né, uma que outra palavra em japonês, né, mas se eu estou lendo aqui e compartilhando com vocês, a maioria de vocês certamente não é budista, né? Então é tudo muito novo, até são alguns ensinamentos que é meio contraponto, tipo assim, nunca tinha pensado nisso, né? Alguma coisa assim. E como eu estava pensando, né, teve ontem a minha filha me ligou durante, ela mora em Porto Alegre, a 30 e poucos quilômetros da minha cidade, e lá estava dando um temporal muito feio, com granizo, e ela ficou assustada e preocupada comigo. Aí eu estava bem iniciando um momento de prática aqui que eu faço online e a luz estava piscando, né? E aí me remeteu a 2 situações. Primeiro é que aqui ainda é inverno e tem dias que é um bafão, que não é à toa que o nome que se dá para as alterações climáticas é efeito estufa, é como se tivesse uma estufa mesmo, né? Então esse temporal com granizo lá é uma consequência disso, né? Quando o tempo vai acumulando esse calor, ele se converte em algum temporal, em algum lugar vai ter mais chuva, vai ter mais vento, vai ser mais granizo, se espera que não seja nas periferias, que sempre são as habitações mais, os vulneráveis que sofrem mais, logo vem as enchentes, desabamento, as casas são muito frágeis, não suportam o vento, entra água, é muita calamidade, né? Então a gente está vivendo as consequências de irresponsabilidades que se faz com o meio ambiente, né? Que está dando a sua resposta, como se fosse uma tentativa de se reorganizar, né?
E, né, a gente pratica mesmo no meio da adversidade. E não perde a fé nos 3 refúgios, que é no Buda, essa capacidade que a gente tem de despertar, e de todos os antigos mestres que vieram antes da gente. A gente tem essa ilusão de que a gente é um ser separado, independente, único, que a gente tem a nossa individualidade, mas se a gente parar para pensar, a gente é a versão mais atualizada de um encontro de vidas de que já se passaram, dos ancestrais, assim como a gente tem a linhagem no budismo que remonta lá a Shakyamuni Buda 2600 anos atrás. Nós somos a versão mais atualizada desse encontro de incontáveis DNAs que já foram dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, e assim a coisa vai. A gente é resultado disso. Então a gente não é um ser que surgiu do nada. A gente é resultado de causas e condições de tempos imemoriais. Né? E a gente, em fé aos mais antigos, aos ensinamentos de Buda, que são as leis da existência. Esses são os ensinamentos do Buda. O Buda, na verdade, não inventou nada, ele só ampliou a tal ponto a consciência que ele ficou integrado com esse Uno e conseguiu entender esse emaranhado de causas e condições como se fosse uma rede de Indra que está tudo interconectado e interrelacionado. E o que se faz aqui vai ter consequência aqui. Então a gente pratica, faz meditação, estuda os ensinamentos do Buda, pratica com outras pessoas para poder atravessar esse oceano da existência em sabedoria, em compaixão, mesmo se esse atravessar seja no pior dos mundos. E é essa relação que eu faço, né, com essas alterações climáticas. Sabe-se lá o que a gente vai ter que viver nessas próprias gerações e que causas e condições que a gente vai promovendo para que a Terra consiga se recuperar, né, sair da sua doença, porque é como se a Terra estivesse com febre e ela precisa esfriar. Aí vem os temporais, os ventos e as águas, né, para numa tentativa dela conseguir se recompor. Né? E a gente é a expressão de tudo isso. A gente não é uma parte separada, a gente está inserida nisso tudo. Né? E também, quando ela estava preocupada lá com aquele temporal, a luz estava piscando e eu não sabia se essa luz ia continuar iluminando ou se repentinamente haveria uma interrupção e que a treva e a escuridão se faria, né? E mesmo assim a gente continuaria sentado em zazen só com a luzinha da vela. Mas se a gente está com a mente iluminada, a gente consegue também atravessar a escuridão, atravessar o temporal que está chegando. Estamos vivendo tempos difíceis, calamidades, secas, incêndios, temporais. E o que nós, enquanto civilização, temos a aprender e a realizar para poder atravessar isso, quiçá dando uma oportunidade para a Terra se restabelecer e com isso nós nos salvarmos. Enquanto espécie, enquanto civilização, nós precisamos da Terra. A Terra não precisa de nós. E é essa consciência que a gente tem que desenvolver, que as minhas necessidades pessoais não são mais importantes do que o coletivo.
as necessidades que o Brasil como um todo precisa para seguir pujante, com soberania, não são muitas vezes as minhas necessidades pessoais. E é esse o ensinamento do budismo, de sair da nossa necessidade pequena, individual, só pensar em mim e pensar no todo, pensar no coletivo, para todos juntos ser essa grande sangha que existe em sabedoria e em compaixão com todos os seres. Até o próximo encontro.